Olá, boa noite. Começa agora o Terra Viva DBO na TV com as principais notícias da pecuária brasileira. A fase de cria é fundamental para garantir a saúde tanto do bezerro de corte quanto da bezerra leiteira. E este é um dos assuntos de hoje do nosso querido editor Sidney Maschio. Boa noite, Sidney, seja bem-vindo ao rancho. E olha só que privilégio, eu voltei de férias e já estou dividindo a tela com você. Boa noite, Renata. O privilégio é todo nosso. Seja muito bem-vinda também no nosso programa. Sempre é uma alegria ter você aqui com a gente. Muito boa noite para todo mundo. Atravessando o Ribeirão do Roncador, com a lua cheia ainda no seu esplendor, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV rompeu a madrugada, já vencendo a parte derradeira da Chapada e depois de entregar a zebuzada na Fazenda Santa Luzia, está chamando agora os companheiros boiadeiros e as companheiras boiadeiras aqui presentes para ajudar a gente a fazer a apresentação da nossa função novidadeira do dia. Pois é, o nascimento de um bezerro de qualidade na propriedade é o primeiro passo para ter sucesso na atividade de cria. Mas os primeiros meses da vida do animal são justamente os mais complicados, que exigem do companheiro fazendeiro os maiores cuidados, especialmente na parte de sanidade. Pois então, para esticar uma prosa a respeito de como é que isso pode ser feito no dia a dia da fazenda, a gente convidou para a nossa entrevista de hoje o médico veterinário Matheus Marinho, gerente de marketing da área de ruminantes da Elanco Saúde Animal, que vai participar dessa nossa função noticiarista, falando ao vivo pelo computador, aqui mesmo da capital paulista. Muito boa noite, Matheus. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui no nosso arranchamento internet e eletrônico. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí. É um grande prazer para mim poder participar, bater mais um papo aí contigo sobre um assunto que é tão importante para a nossa pecuária e um assunto que eu também sou apaixonado, que é a nossa pecuária de cria. É verdade, extremamente importante. Agora, Matheus, quando é que o pecuarista deve começar com os cuidados recomendados com o bezerro? Então, Sidney, na verdade, os cuidados com a saúde, com os cuidados com o bezerro, eles começam muito antes do nascimento. Desde o momento em que a gente emprenha a vaca, lá na estação de monta, quando a gente pode aí vacinar e proteger essas vacas contra doenças da reprodução, como IBR, BVD. Depois, durante toda a gestação dela também, a gente tem que prover nutrientes, ambiente correto, para que essa vaca possa desenvolver uma gestação saudável e que vá gerar um bezerro de qualidade. Existem já estudos mostrando, por exemplo, que uma nutrição mal feita de uma vaca durante o período da gestação impacta diretamente na capacidade que o bezerro tem de ganhar peso depois quando ele está lá nas fases de cria e recria e engorda na vida dele. Interessante, né? Agora, Matheus, como é que deve ser o ambiente, o lugar onde a vaca vai dar cria, onde vai acontecer o parto? Então, Sidney, esse é o que a gente chama aí comumente nas fazendas, de piquete maternidade. Então, ele deve ser um ambiente bastante tranquilo, um lugar com espaço considerável para as vacas, para o lote ali de vacas que está para parir ficar alocado. Ele deve ter o básico ali, a sombra, a água, o alimento, para manter o bem-estar desses animais que estão no ambiente. E algumas dicas que a gente sempre comenta. É importante que seja um pasto que não seja um pasto tão alto, porque as vacas têm hábito, às vezes, de esconder a cria, esconde o bezerro quando nasce. Então, se for um pasto muito alto, pode dificultar a gente localizar esse bezerro após o parto. E também, de preferência, que seja próximo à residência dos materneiros, ou aqueles vaqueiros que são responsáveis pelo atendimento, pelos cuidados no parto. Porque dessa maneira facilita com que esses materneiros, esses vaqueiros, possam acompanhar o parto ali. Todo momento que ele chega em casa, ele pode dar uma olhadinha, ver se tem alguma vaca que pode ter algum problema, ou algum bezerro que precisa de algum cuidado especial. Então é importante que seja próximo. A gente só tem que cuidar para também não ter muito estresse nesse ambiente. Então, evitar que tenha cachorro ali por perto, que seja uma área que passe trator o tempo inteiro, passe carro o tempo todo, porque isso vai trazer desconforto para a vaca. A gente tem que lembrar que esse momento do parto ela tem que estar bem tranquila e calma para que possa tudo ocorrer da melhor maneira possível. Agora, o que é que a gente tem de fazer com o bezerro imediatamente após o nascimento? Bom, seja, na hora que o bezerro nasce, a vaca ela tem o hábito de lamber ali o bezerro, fazer aquela identificação com a cria, o cheiro. Então, nesse momento é importante que a gente evite ao máximo atrapalhar esse ritual da vaca e do bezerro. Porque isso, eles vão se identificar, reconhecer, e a vaca vai massagear o bezerro através da lambida ali para estimular os movimentos, batimento cardíaco e tudo mais.
Então, isso é importante a gente deixar a vaca bem à vontade com relação a isso. A partir do momento que o bezerro já começa a levantar, ficar mais firme, a gente deve fazer o que a gente chama de manejo de maternidade, que é a gente conter esse bezerro, né, numa estrutura adequada para isso, num lugar que ele fique protegido, que os materneiros também fiquem protegidos, para que a gente possa fazer alguns procedimentos básicos, como a cura de umbigo, que é extremamente importante na vida do bezerro, fazer a identificação, né, seja através de um colar, de uma tatuagem na orelha, ou da colocação de um brinco, de um bottom, e também é uma boa oportunidade para a gente já começar a aplicar produtos que vão ajudar na prevenção de doenças, né? Como, por exemplo, alguns casos de diarreia, ou produtos que vão evitar o que a gente chama de bicheira ou miíases, que pode acontecer no umbigo do bezerro. Então, esses são os manejos básicos que a gente faz ali logo no nascimento. Qual que é a importância do colostro para o bezerro, Matheus? Olha, Sidney, o colostro, se a gente pudesse falar aqui, colocar numa ordem, eu diria que ele é a coisa mais importante na vida do bezerro recém-nascido. O colostro, ele tem uma função muito importante de imunidade, ou seja, ele transmite anticorpos da mãe dele, para proteger principalmente ele nos primeiros 45 a 60 dias de vida. E também o colostro, ele fornece energia para esse bezerro. Então é um bezerro recém-nascido, né, ele tem que se aquecer, né, ele está num ambiente diferente. Então esse colostro vai prover essa energia para ele se aquecer. Então é fundamental. Se a gente quer ter um bezerro de qualidade, o bezerro precisa mamar o colostro. Não tem como a gente ter um bom bezerro se a gente não tiver uma boa colostragem desse bezerro. Agora, a gente tem uma ideia, falando assim no geral, não só de bezerros, né, do tamanho do prejuízo provocado pelos parasitas, né, internos e externos no rebanho nacional? Sim, Sidney. Existe um estudo recente feito pelo professor Laerte Grise, né, lá do Rio de Janeiro. Em 2014, ele fez um levantamento muito grande e ele estimou que os prejuízos na pecuária brasileira dos parasitas, eles podem chegar a 14 bilhões de dólares por ano, né? São 80 milhões quase de reais na cotação do dólar atual. Se a gente dividir mais ou menos isso entre gado de leite, gado de corte, né, fazendo uma simulação, a gente pode estimar mais ou menos um prejuízo em torno de R$300 por cabeça ano no gado de corte e de até R$700 por cabeça ano no gado de leite. Então, realmente é um impacto muito grande e uma perda muito grande para o produtor se ele não fizer os manejos corretos, os protocolos corretos para evitar os principais parasitas, aí, como verminoses, carrapatos, mosca, bicheiras e bernes. Eu estou perguntando no geral, mas logicamente que isso vale, evidentemente, para os bezerros que também sofrem com esses problemas, né, Matheus? Com certeza, né? Os bezerros, se a gente pensar em verminose, os bezerros são uma das principais categorias, né? A partir daquele momento que ele começa a se alimentar do pasto, né? Começa a lamber, a cheirar um pouco mais o chão, ele já está suscetível às verminoses e isso impacta muito o ganho de peso desses animais. Mas também temos que lembrar, né, dos carrapatos aí que transmitem a famosa tristeza parasitária bovina, que é uma doença muito séria que pode levar o bezerro à morte, né, se não for tratada rapidamente, entre outros prejuízos que o bezerro pode ter por causa dos parasitas. Agora, vocês estão planejando aí uma novidade interessante aí nessa parte de cria, de roteiro para orientar o pecuarista na parte de cria, né? O que é, hein, Matheus? Exato, Sidney. A gente, né, a Elanco já vem trabalhando há alguns anos bastante focado nessa área da pecuária de cria, tanto na saúde e nutrição do bezerro, quanto das vacas também. E agora, no mês de junho, a gente vai lançar um projeto novo, né, um projeto chamado Cria Saudável. Ele vai ser um portal muito bacana que a gente em breve vai colocar no ar e vai divulgar aí tanto aqui para os nossos telespectadores do Terra Viva, como para todo mundo que segue lá nas nossas redes sociais, @ElancoBrasil. Onde um portal que vai reunir as principais informações sobre pecuária de cria. Então, as principais notícias do mercado, artigos sobre gestão de propriedade, bem-estar animal, sanidade, nutrição, né? Vamos ter novidades, vídeos, tutoriais. Então, eu quero saber qual que é a maneira correta de eu fazer uma cura de umbigo, né? A gente vai ter um vídeo lá explicando como deve ser feito. Então, vai ser um portal bastante geral, bastante abrangente, para que aquele amigo produtor que está lá trabalhando na pecuária de cria, ele tem um local onde ele encontre todas as informações mais importantes que ele precisar sobre esse setor da pecuária. Muito interessante e muito útil. Eu já dou os parabéns pela ideia de lançar esse tipo de serviço para o pecuarista de cria, né? Matheus, queria agradecer demais a sua participação aqui no programa. Você sabe que o rancho aqui está sempre com a porteira aberta, né? Sempre que tiver alguma novidade, então
liga para a gente prosear mais um pouco. Obrigado, um abração para você, viu, Matheus? E um abraço para toda a turma aí da Elanco. Sidney, a gente que agradece a oportunidade e estamos à disposição. Sempre quando tiver espaço, a gente vem aqui para bater um papo sobre isso que a gente gosta tanto, que é a nossa pecuária. Um abraço para você e para todos os telespectadores. Muito obrigado. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital de São Paulo, com a companheira Renata Afonso. Obrigada, Sidney. Ótima entrevista. Até daqui a pouco. Vamos agora para o nosso primeiro intervalo e já voltamos com as informações do mercado do boi magro e da reposição. Até já. Estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV. E vamos agora às informações do mercado do boi magro e da reposição, em que as cotações voltaram a firmar. De acordo com o relatório mais recente feito pela Scott Consultoria, a atual situação do mercado do boi gordo aumentou o interesse de recriadores e invernistas em repor os rebanhos. A boa demanda, combinada com a oferta restrita de animais para reposição, gerou alta nas cotações. De acordo com o levantamento, na última semana, a média de todas as categorias, de machos e fêmeas anelorados pesquisados, mostrou que as cotações tiveram uma alta de 0,4%. As altas foram puxadas pelos machos, 0,5%, considerando a média de todas as categorias e estados apurados. Já em relação às fêmeas, a valorização foi de 0,3%. É importante pontuar que os preços mais altos dos insumos influenciaram no desinteresse por animais mais zerados para terminação no coxo. Na última semana, o IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, divulgou o primeiro levantamento das intenções de confinamento para 2021 e apontou uma queda de 3,3% no volume confinado no estado, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Nesta semana, o início de mês pode trazer mais firmeza para o mercado do boi gordo e aumentar a busca pela reposição. E agora nós vamos até o município de Cidade Gaúcha, no Paraná, conhecer um pouco sobre o manejo da pecuária regional e, em especial, a produção de bezerro e novilhas, resultado do cruzamento industrial. E hoje a gente veio até o município de Cidade Gaúcha para falar um pouco sobre a pecuária, o ciclo completo da cria, recria e engorda. Será que os pecuaristas estão contentes com o momento atual da produção de carne? Você confere a partir de agora. Hoje a pecuária está dando um retorno bom. Mas anos atrás passamos por bem apertado, momento bem apertado, a carne não estava muito valorizada, mas hoje com certeza está tendo um melhor retorno. O pecuarista Kleber também destacou os benefícios do IATF, inseminação artificial por tempo fixo. A IATF é uma ferramenta que ajuda muito. Tem ganhos genéticos extraordinários e é o futuro. Tem que mexer com o IATF porque os animais saem mais precoces, ficam menos tempo na propriedade e o giro na propriedade é maior de animais. A produção de bezerros também é outro diferencial aqui da fazenda. Os bezerros são desmamados com 7 meses. Os machos com aproximadamente 260 quilos e as fêmeas com aproximadamente 240 quilos. Todos eles são meio sangue Angus. A gente, olhando pela parte de saúde animal, a gente tem que focar primeiramente na parte técnica, né? O produtor está disponibilizando uma mão de obra que faça o adequado para ele, como veterinários, na parte de inseminação artificial, para estar tendo animais que venham a ter uma taxa de desfrute um pouco mais pesada, para ele ter uma rentabilidade maior. E a gente entra na parte de sanidade animal, para evitar que ele tenha problemas com verminoses, ectoparasitas, que sejam carrapatos, berne. Mas alguns dos produtos nossos que a gente trabalha, que é o Aminoforte,
que é um promotor de crescimento, né, para estimular esse ganho de peso para o produtor. Pois a maioria dos produtores na região hoje trabalham vendendo seu bezerro por quilo. Então a gente tendo um ganho de peso maior em um período menor, acaba agregando para ele. Além das partes nutricionais, que o produtor faz um creep feeding, tem que se adaptar às novidades do mercado para sempre estar agregando valor na sua mercadoria, né? Hoje o que o mercado está pedindo é essa carne nobre, que é o cruzamento do Nelore com o Angus. Então está tendo muita procura e é um animal precoce. Com relação à valorização, qual que é o preço de mercado? Quanto que vocês estão conseguindo vender o quilo do bezerro? Hoje estão falando em torno de 15 a 16 reais o macho, de 13 a 14 reais as fêmeas. E vamos para mais um intervalo. Até já! Estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV. A mais tradicional feira do agronegócio gaúcho, a Expo Inter, pode receber novamente o público em 2021. Há quase 2 anos que esses portões não abrem esteio na região metropolitana de Porto Alegre para receber o público. Em 2019, foram 420 mil pessoas que circularam pelo Parque Assis Brasil, com faturamento de quase 3 bilhões de reais. Um dos mais esperados e importantes eventos do agronegócio brasileiro tenta encontrar alternativas para evitar o cancelamento, como aconteceu com importantes feiras do primeiro semestre, a Expo Agro Afubra e Expo Direto Cotrijal. E a Expo Inter larga na frente neste ano. Já testou o modelo híbrido em 2020. Todas as provas foram transmitidas pela internet na edição que marcou os 50 anos do Parque Estadual de Exposições. Foram 187 mil visitantes virtuais e mais de 20 mil carros no drive-thru, criado para a venda dos produtos da agricultura familiar. A ideia foi um dos destaques do evento e rendeu R$ 400 mil em 9 dias de feira. Agora, a expectativa é para a volta do público em 2021. Por enquanto, a saúde está admitindo de nós fazermos presencial a Expo Inter, porque até lá o governo do estado espera vacinar o quanto 60%, 70% das pessoas aqui no estado, né? Então, nós estamos ainda discutindo isso aí, para ver como que vai ser, qual é o aparato todo que nós vamos ter, né, no parque. A data em estudo para a realização da Expo Inter será na segunda semana de setembro. Para os produtores e criadores de animais, independentemente do formato, o importante é reunir o setor para a realização das provas e promover também a venda, mesmo que digital. A realização do evento é fundamental para as associações de criadores realizarem os seus ciclos e não perderem uma geração de animais de genética. E se as estrelas do evento já estão prontas, resta saber se será possível vê-las de perto ou pela tela do computador. E vamos para mais um intervalo. E na volta tem as informações do mercado do boi gordo e as cotações desta segunda-feira. Até já! De volta com o Terra Viva DBO na TV. E quem também está de volta aqui no nosso rancho eletrônico é o querido editor Sidney Maschio, que traz o fechamento do mercado do boi gordo nesta segunda-feira em todo o país. Sidney? Obrigado, Renata. E com o mês de maio agora já arrematado e o Baia Tostado estando agora enqueixado na direção de junho, eu peço mais uma vez aqui o testemunho dos companheiros fazendeiros para fazer a confirmação de que a entre-safra já está estreada e entrada no nosso mercado pecuário no Brasil inteiro. Conforme todo mundo viu, na semana passada a oferta de gado terminado diminuiu muito, assim praticamente de repente, e o comprador agora já está encontrando grande dificuldade para achar mercadoria no trecho, isso justamente agora, na hora em que a previsão é de um aumento do movimento no balcão do açougue com a volta e o reaparecimento da freguesia.
A questão é que, se a situação já está difícil para o lado do dono do frigorífico, o caso vai ficar ainda um pouco mais complicado, porque esta semana tem feriado na quinta-feira, que para muita gente vai ser emendado com a sexta, e o resultado é que, logicamente, nesses dias não vai ter ninguém querendo fazer negociada de boiada. Além disso, a outra parte da explicação para essa mudança na situação da demanda é a virada do calendário com o período de pagamento de salário ao trabalhador empregado, que é quando o povo tem a oportunidade de matar rapidamente a saudade do bife, né, e deixar o arroz com feijão e ovo pelo menos um pouco mais variado. E para completar essa conjugação altista, a gente faz aqui a recordação para o amigo pecuarista de que o carretão ainda tem muito chão pela frente até a chegada ao mercado dos primeiros lotes de animais engordados no confinamento. E daqui até lá, a indústria vai ter de se virar para poder continuar fazendo o abastecimento. Juntando tudo, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 7 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro e, desta vez, todas elas foram no rumo de morro acima. Eu peço, então, a máxima atenção de todo mundo que está aí na frente da televisão para escutar a recitação dessa lista, o que vai ser feito agora pela companheira apresentadora e jornalista Renata Afonso. Acompanhe. Começamos hoje no norte de Minas Gerais. Por lá, a alta foi geral, com o boi sendo cotado agora R$ 294,50 e a vaca a R$ 285,50 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do fundo rural. Alta dupla também na região sul de Goiás, o macho foi para R$ 294,50 e a fêmea para R$ 284,50. Quem quiser comprar boi e vaca em Três Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul, vai desembolsar pelo menos R$ 294,50 e R$ 275,00, respectivamente. Partimos para a capital do estado mineiro, Belo Horizonte, com o macho arribando para R$ 293,50. Lá em Espírito Santo, subiu tudo, o boi está sendo falado a R$ 283,50 e a fêmea a R$ 275,00 redondos. A fêmea não está valendo menos do que R$ 285,50 lá no sudeste de Rondônia. Os preços seguiram morro acima no sul do Tocantins. O boi agora está cotado a R$ 293,50 e a vaca R$ 284,50. Em São Paulo, tanto em Barretos quanto em Araçatuba, houve estabilidade nos preços. Nas duas praças, o valor do boi é de R$ 305,50 no prazo de 30 dias. Muito bem, e está chegando agora a hora de fazer a recitação do nosso versinho caipira do dia. Lembrando que, começando a semana, a gente muda também o tema da nossa recitação, que passa a ser agora, para essa semana, viola e poesia. Então, vai ouvindo. Terminado o rodeio da boiada, a viola já estava afinada e a pionada acendeu a fogueira ali mesmo no meio da mangueira e pegou a improvisar a versalhada, lembrando histórias contadas desde o tempo da antiquera, de princesas roubadas, de quimeras amorosas e lutas gloriosas. E nessa lida versejadeira foi a madrugada inteira, até que a brasa virou carvão, o sol nasceu no chapadão e cada qual voltou para o seu canto de sertão. É isso então, gente. Um ótimo final de segunda-feira para todo mundo, uma excelente terça-feira e eu volto amanhã nos nossos horários de costume. Eu devolvo a vez de falar para minha companheira Renata Afonso. Obrigada, Sidney. Boa noite para você e até amanhã. E o DBO de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã.